Fala, torcedor do Nordeste. Seja muito bem-vindo ao Nordeste Sport News, o canal que traz as notícias mais quentes e os bastidores mais reveladores do nosso futebol regional. Já aproveita para deixar o like, isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho. Compartilha com os amigos que também vivem a paixão pelo esporte nordestino e fica com a gente até o fim, porque o vídeo de hoje está imperdível. Luciano Heng, o bilionário mais polêmico do Brasil, dono das lojas Havan, voltou a movimentar o mundo do futebol de forma surpreendente e inesperada. Rumores apontam que ele teria feito uma proposta bilionária pelo Paysandu, clube histórico do Pará, que nos últimos anos vem lutando para se reerguer dentro do futebol brasileiro. A notícia pegou todos de surpresa, porque não é todo dia que um empresário desse porte se interessa por um time de Série C, um clube que tem história, mas passa por dificuldades financeiras e estruturais. Fontes próximas à diretoria do Paysandu indicam que Heng estaria interessado em transformar o clube em um projeto grandioso, envolvendo não apenas investimentos massivos em contratações, mas também na infraestrutura, marketing e até na criação de academias de formação de atletas de ponta. A possibilidade de um magnata do varejo nacional investir bilhões em um clube do interior causa um burburinho gigante nos bastidores do futebol, com especulações de que a movimentação poderia ser o início de uma transformação radical no cenário esportivo brasileiro. A comunidade de torcedores, é claro, está dividida entre entusiasmo e desconfiança, questionando se essa história é realmente concreta ou apenas um rumor mirabolante que se espalha rápido pela internet. Segundo fontes internas do Paysandu, a proposta feita por Heng não se trata apenas de uma compra tradicional de ações do clube, mas sim de um plano estratégico muito mais ousado, quase revolucionário, envolvendo múltiplos setores do futebol profissional. Aparentemente, ele não quer apenas ter o nome associado ao clube, mas pretende implantar uma gestão empresarial que seguiria modelos internacionais, investindo pesadamente em tecnologia, marketing digital e captação de talentos. Especula-se que Heng já estaria em negociações com empresas de mídia esportiva para criar pacotes de transmissões exclusivas, aumentar a receita de direitos de TV e até lançar produtos licenciados do Paysandu com a marca Havan, o que, se concretizado, poderia transformar o clube em uma verdadeira potência comercial. Além disso, há rumores de que ele estaria considerando a contratação de treinadores estrangeiros e jogadores consagrados para dar visibilidade imediata ao projeto. A movimentação nos bastidores também inclui possíveis parcerias com investidores internacionais interessados em explorar o mercado de futebol brasileiro, algo que poderia colocar o Paysandu em um patamar nunca antes visto. Para a torcida, esses boatos são eletrizantes, e já se fala em mobilizações nas redes sociais, em eventos e até em manifestações públicas para apoiar a possível chegada de Heng ao clube. A sensação é de que, se isso acontecer, o futebol paraense poderá ganhar uma nova dimensão, algo que ninguém esperava ver tão cedo. A história se torna ainda mais intrigante quando se considera o histórico de Luciano Heng como investidor e empresário. Conhecido por seu estilo ousado e por não ter medo de polêmicas, Heng já surpreendeu o mercado com ações de grande visibilidade e estratégias que misturam publicidade, marketing agressivo e um toque de provocação. No caso do Paysandu, fontes indicam que ele estaria motivado por um desafio esportivo, algo que vá além do lucro imediato, querendo transformar um clube tradicional em um exemplo de gestão moderna e rentável. Há boatos de que ele já teria realizado reuniões sigilosas com a cúpula do clube e até visitado as dependências do estádio para avaliar pessoalmente a estrutura e imaginar o potencial de expansão. Analistas esportivos especulam que, se essa proposta se concretizar, poderá haver uma transformação completa na Série C do Campeonato Brasileiro, com um nível de investimento jamais visto até hoje. Entre torcedores, a mistura de esperança e incredulidade é evidente. Por um lado, todos sonham com a possibilidade de ver contratações de impacto e um projeto ousado, mas, por outro, há receios de que o tamanho do investimento e a gestão agressiva possam trazer riscos e instabilidade se não forem bem administrados. O burburinho nas redes sociais não para, com memes, vídeos e posts inflamados sobre o que poderia acontecer caso Heng realmente leve o Paysandu a um novo patamar. Ainda circulam informações internas que indicam que Heng estaria disposto a injetar uma quantia bilionária não apenas na compra ou modernização do clube, mas também na formação de uma estrutura sólida de base, algo que muitos clubes brasileiros negligenciam. O plano,
segundo os rumores, incluiria a criação de centros de treinamento modernos, contratos de longo prazo com jovens talentos e até programas de intercâmbio com clubes estrangeiros. A proposta de Heng não seria apenas financeira, mas também estratégica, visando criar um modelo de clube que pudesse gerar receita sustentável e competitividade no futebol nacional e, quem sabe, internacional. A especulação aumenta à medida que pessoas próximas ao empresário indicam que ele estaria em busca de um legado duradouro, algo que vá além do retorno financeiro imediato e que possa marcar a história do Paysandu de forma permanente. Torcedores e analistas de futebol já começam a debater nas redes sociais como seria a equipe do Paysandu sob esse novo comando, imaginando desde contratações de jogadores de renome até mudanças táticas ousadas. A expectativa criada é gigantesca, e, mesmo que tudo ainda seja rumor, a simples possibilidade de Heng investir bilionariamente no Paysandu já gerou uma repercussão nacional, colocando o clube do Pará no centro das atenções do futebol brasileiro de forma inédita. O rumor de que Heng estaria prestes a transformar o Paysandu em um clube de referência mundial começa a ganhar contornos cada vez mais dramáticos. Fontes anônimas indicam que o empresário teria se reunido discretamente com conselheiros do clube e até com políticos locais, o que levanta especulações sobre possíveis incentivos fiscais e apoio institucional para viabilizar o projeto. A comunidade esportiva observa com atenção, porque nunca se viu algo similar, um empresário do varejo brasileiro com tanto poder financeiro investindo em um clube tradicional, mas de menor expressão nacional. Há quem acredite que Heng pretende criar um modelo replicável, onde clubes de cidades menores possam receber grandes investimentos, gerando impacto econômico e social, além de esportivo. Enquanto isso, os bastidores do Paysandu fervem com hipóteses sobre quais nomes poderiam desembarcar no clube caso a proposta se concretize, desde técnicos renomados até jogadores consagrados que poderiam dar visibilidade imediata. A internet se divide entre céticos e otimistas, alguns questionando se tudo não passa de marketing, enquanto outros já projetam datas, contratos e campeonatos que poderiam ser conquistados com um aporte bilionário. O simples burburinho já gerou mobilização nas redes sociais, virando pauta nacional em programas de esportes, sites e podcasts, deixando evidente que a história, mesmo sendo rumor, tem força suficiente para dominar o noticiário esportivo do país. Além disso, o impacto desse rumor no mercado de jogadores e treinadores também não pode ser ignorado. Se Heng de fato avançar com o projeto, clubes de todas as séries começarão a observar de perto o Paysandu, antecipando mudanças que podem alterar negociações, salários e até o planejamento de temporadas inteiras. A expectativa de um investimento bilionário em um clube de Série C é algo que ninguém previa, e os efeitos imediatos já são sentidos, com rumores sobre possíveis contratações de jogadores com passagens por grandes clubes e técnicos renomados sendo lançados nas redes sociais. A torcida, que sempre sonhou com a ascensão do clube, agora tem motivos para imaginar um cenário quase surreal, onde o Paysandu se tornaria uma força competitiva não apenas regional, mas nacional e internacional. A movimentação de Heng poderia redefinir o conceito de projeto esportivo no Brasil, trazendo à tona questões sobre como investimentos privados podem transformar completamente a realidade de clubes tradicionais, desafiando paradigmas e criando expectativas que, se concretizadas, mudariam a cara do futebol brasileiro para sempre. Enquanto os rumores sobre Luciano Heng e o Paysandu continuam a se espalhar, surgem especulações sobre o impacto econômico que um investimento bilionário poderia gerar na região. Analistas locais apontam que, se Heng realmente avançar com a proposta, o clube se tornaria um verdadeiro motor econômico, atraindo investimentos, patrocinadores e até turismo esportivo para Belém e cidades vizinhas. A ideia de transformar o Paysandu em um projeto de referência vai muito além do futebol, podendo influenciar infraestrutura urbana, desenvolvimento de negócios locais e até políticas públicas voltadas ao esporte. Fontes próximas ao empresário afirmam que ele estaria estudando parcerias com marcas nacionais e internacionais para criar produtos licenciados, experiências exclusivas para torcedores e programas de fidelidade que poderiam gerar receitas inéditas para um clube de Série C. O burburinho nas redes sociais continua, e torcedores imaginam não apenas contratações de jogadores de renome, mas também estádios reformados, centros de treinamento modernos e até academias espalhadas pelo país, todas ligadas ao clube.
Alguns fãs mais céticos questionam a viabilidade do projeto, lembrando que a história do futebol brasileiro está cheia de promessas não cumpridas, mas a força e o histórico de Heng como empresário ousado fazem muitos acreditarem que algo concreto pode estar em andamento. O clima de expectativa é quase palpável, como se cada notícia, cada rumor, pudesse ser o prelúdio de uma revolução histórica no futebol do Norte. Além disso, o possível envolvimento de Heng no Paysandu reacende discussões sobre a influência de empresários no futebol brasileiro. Há quem veja essa movimentação como um sinal de que clubes menores finalmente poderiam receber investimentos estruturais e consistentes, algo que historicamente só acontece com grandes times. Fontes indicam que Heng estaria planejando um projeto de longo prazo, visando não apenas sucesso imediato em campo, mas também estabilidade financeira e crescimento sustentável. Rumores sugerem que ele pretende investir em tecnologia de ponta, análise de desempenho, scouting internacional e métodos de gestão modernos, algo que poderia colocar o Paysandu em um nível competitivo raramente visto fora dos principais centros do futebol brasileiro. Ao mesmo tempo, surgem especulações sobre como a Série C e outros clubes reagiriam a esse cenário, com alguns dirigentes aparentemente preocupados em perder talentos para um clube agora potencialmente bilionário. A comunidade esportiva observa com atenção, discutindo se um investimento tão audacioso poderia criar um efeito dominó, elevando o nível do campeonato e forçando outros clubes a se adaptarem ou perderem relevância. Enquanto isso, nas redes sociais, torcedores e influenciadores esportivos se dividem entre entusiasmo e ceticismo, compartilhando teorias sobre negociações secretas, possíveis contratações e mudanças radicais na estrutura do clube. Cada post, cada comentário, só aumenta a sensação de que algo grande está prestes a acontecer, mantendo o Paysandu no centro das atenções nacionais. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. A repercussão mediática do rumor envolvendo Heng e o Paysandu também não pode ser subestimada. Sites de notícias esportivas, podcasts e canais do YouTube começaram a especular sobre valores, possíveis contratos e estratégias que poderiam ser adotadas, mesmo sem confirmação oficial. Algumas fontes anônimas afirmam que a proposta bilionária incluiria bônus significativos para jogadores e comissão técnica, além de investimentos robustos em infraestrutura, marketing e visibilidade internacional. A ideia de transformar o Paysandu em um clube modelo, competitivo e lucrativo, cria um cenário que parecia impossível até poucas semanas atrás. Torcedores já imaginam contratações impactantes, como jogadores experientes e medalhões retornando ao futebol nacional, enquanto técnicos renomados poderiam ser convencidos a assumir o comando, atraídos pelo orçamento robusto e pelo projeto ambicioso. Ao mesmo tempo, cresce a especulação sobre como Heng pretende equilibrar a paixão esportiva com os interesses comerciais, algo que pode definir se o projeto será sustentável a longo prazo ou apenas mais uma promessa milionária no futebol brasileiro. O burburinho é tão intenso que até jornalistas e comentaristas esportivos se veem pressionados a analisar cada detalhe de forma quase obsessiva, tentando antecipar movimentos e criar teorias sobre a direção que Heng poderia tomar caso finalize a negociação. A mistura de ceticismo e esperança cria um clima eletrizante, onde cada nova informação se transforma em assunto de debate nacional, mantendo o Paysandu em evidência de forma inédita. Paralelamente, surgem especulações sobre como a chegada de Heng poderia impactar a cultura do clube e a relação com a torcida. Fontes indicam que ele estaria interessado em manter a identidade histórica do Paysandu, enquanto moderniza a gestão e amplia a visibilidade do time, algo que exigiria habilidade política e sensibilidade para lidar com torcedores apaixonados. Há rumores de que programas de fidelização, eventos interativos e até experiências de bastidores seriam implementados, aproximando os fãs do clube de uma forma nunca vista. Especialistas em marketing esportivo sugerem que, se Heng combinar recursos financeiros com estratégia de engajamento, o Paysandu poderia se tornar referência em gestão de torcida e monetização de fanbase. Entretanto, a implementação de mudanças radicais também levanta preocupações. Torcedores mais tradicionais podem resistir a alterações em rituais, símbolos ou práticas históricas, criando tensão entre inovação e tradição. Enquanto isso,
Os boatos sobre contratações milionárias e estruturas modernas continuam a se espalhar, provocando debates acalorados em fóruns, grupos de WhatsApp e redes sociais. A expectativa é tamanha que cada declaração de dirigentes, empresários ou membros do conselho é analisada com lupa, e pequenas pistas podem gerar ondas de especulação sobre o futuro do clube. Esse ambiente de incerteza e expectativa transforma o Paysandu em um fenômeno midiático, onde cada rumor é compartilhado como se fosse uma confirmação oficial, alimentando o burburinho nacional. Em paralelo, começam a surgir rumores sobre possíveis parcerias internacionais, algo que poderia levar o Paysandu a um patamar global. Fontes indicam que Heng estaria estudando contatos com clubes da Europa e da América Latina, buscando intercâmbios de atletas, treinamentos avançados e até contratos de marketing compartilhados. A ideia, se concreta, seria colocar o Paysandu em evidência fora do Brasil, aumentando o valor da marca e a competitividade esportiva, algo raramente visto em clubes de Série C. A especulação também envolve a contratação de consultores internacionais para modernizar processos internos, desde gestão administrativa até treinamento e coaching. Enquanto isso, torcedores e comentaristas esportivos imaginam cenários onde o Paysandu se tornaria a referência no futebol do norte do Brasil, atraindo mídia, investimentos e atenção internacional de uma forma inédita. O rumor ganha força quando relatos indicam que Heng estaria disposto a abrir mão de parte do retorno financeiro imediato em troca de construção de legado, algo que reforça a ideia de um projeto audacioso e de longo prazo. Cada detalhe que surge aumenta a ansiedade da torcida e mantém o clube como um assunto dominante em redes sociais, programas esportivos e podcasts, criando um clima de expectativa que beira a febre. O impacto desse boato ultrapassa o campo e se transforma em fenômeno cultural, colocando o Paysandu no centro das conversas nacionais. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.